Boa noite, Neide. Boa noite, Sandra. Boa noite, Alcione. Boa noite, Cleitman. Boa noite, Léo. Boa noite, Modesto. Boa noite, Otonei. Boa noite, João. Deixa eu te convidar aqui. Deixa eu convidar o João aqui para participar. Cadê ele? Noite. Boa noite, Águida. Boa noite, meus amigos e amigas que estão nos assistindo. Tudo bom, João? Todos. Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui hoje preparando aqui uma mensagem para todos vocês. Vamos em frente. Vamos, eu vou fazer assim. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer a leitura do Evangelho. Tudo bem. Tá certo? Lívia que chegou agora e eu vou... Oi, fechei. Aqui. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Lição dos Espíritos. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar do nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, cá estamos nós para ouvir a sua pregação. Não é isso? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E a palavra é minha ainda. Olha, eu já ia te entregar a palavra.
Sem fazer oração. Ficando doido. Ainda estou no ritmo da macro-regional, desde as 8 horas da manhã. Imagina. Era. O som tá alto, João. Tá ótimo. Está ótimo. Eu não sei se o pessoal também aí, como é que está. Estão me ouvindo bem? Deu um ok, positivo. Eu Só te ouvi. avisar. Vamos ver, o pessoal. Ótimo. Então vamos lá, né? Elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior. Pedimos a sua proteção nesta noite de hoje e em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, levando um pouquinho do amor e dos seus ensinamentos aos nossos irmãos. Que a luz do discernimento e da intuição caia sobre o nosso irmão João, para que ele possa, com suas palavras, tocar o coração de todos. Desde já, agradecemos a presença amiga de todos os nossos irmãos obreiros da luz, que neste instante participa conosco. Assim, com a oração maior, envolvidos no seu amor, iniciaremos esta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, na medida em que soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática e do cultivo de todo mal, que assim seja. Amém. Prontinho, boa noite para quem ainda não deu boa noite, que está chegando. E você pode ficar à vontade. São 7h07 no meu, no seu. Sim. Tá tranquilo, até mais ou menos umas 7 para as 8, pode ficar à vontade. Somos todos ouvidos. Maravilha. Bom, mais uma vez, boa noite a todos os amigos e amigas aqui que acompanham essa transmissão ao vivo, junto ao CEO, Centro Espírita Obreiros da Luz. É muita alegria, contentamento estar novamente aqui. Estava me recordando que nossa primeira transmissão ao vivo foi com vocês, no final de abril, mais ou menos, e estamos hoje retornando neste mês de julho, e esperamos em Deus que possamos também transmitir essa mensagem, fazer essa pregação, que é a missão dos espíritas, para tocar os corações de todos os irmãos e irmãs aqui também que estejam nos ouvindo, porque a nossa tarefa também nos auxilia nesse processo de autoconhecimento, de estudo. Então, rogamos a Deus e aos bons espíritos também que nos inspirem para que possamos aqui hoje falar aquilo que precisamos, fundamentalmente, porque esse tema não tem nada a ver com ninguém, não é? Falar de preocupação é algo que não atinge, não aflige ninguém absolutamente neste planeta, mas nós sabemos que não é bem assim. Sabemos que é um tema que é por demais corriqueiro na vida de todas as pessoas, de todos aqueles espíritos aqui reencarnantes neste orbe terrestre que nos acolhe também com tantas experiências importantes e necessárias para as nossas vidas imortais, uma vez que estamos buscando também esse aprendizado a cada dia. E nos aflige imaginar o que está por vir, por vezes, por conta ainda da nossa imprevidência, da pouca fé e também da dificuldade que temos de confiar no Criador, de saber que existe
uma consciência suprema que zela por todos nós, que cuida de cada um dos seus filhos e que deseja o melhor também para as nossas vidas. Mas, por outro lado, somos nós ainda que dificultamos essa relação, esse convívio, esse bom convívio que deveríamos ter com o Criador, com o nosso Pai. E é em razão disso que nós buscamos também esse conhecimento espiritual, para que a gente possa se libertar também dessas amarras, dessas correntes ainda que nos aprisionam a essa condição inferior, a essas dificuldades de discernimento, de aprendizado. Então, falar de preocupação é exatamente isso. É tirar, desconstruir estas ideias pré-estabelecidas que nós criamos diante de algo que ainda sequer aconteceu. E nem sequer sabemos se vai acontecer ou não, por conta também de outros fatores que estão alheios à nossa vontade. E que nem sempre não, nunca, dificilmente nós controlamos. Às vezes não conseguimos controlar a nós mesmos. A maioria das vezes não conseguimos controlar. É o nosso ímpeto, é a nossa ansiedade, é o nosso medo. E tudo mais que envolve, essas emoções que envolvem, essas relações que nós temos a todo momento que travar com o mundo em que vivemos. Então, preocupar-se é criar essa ideia, essa opinião anterior, como se tivéssemos condições de pré-estabelecer um roteiro ou uma programação que não é exatamente aquela quando realmente as coisas acontecem. Porque somos surpreendidos às vezes. Porque ao invés de agir com a previdência, no sentido de buscar se acautelar, se prevenir, nós entramos num estado de desequilíbrio, de distonia até, do ponto de vista emocional, por conta dessas emoções que são alimentadas o tempo inteiro. Então, criamos ideias fixas, antecipadas, como se pudéssemos estar ali vivenciando aquele momento, quando na verdade está ainda no nosso imaginário, no nosso pensamento. Então, quando criamos esse pensamento dominante, só nos traz problemas, só nos traz enfermidades de toda ordem, não só do ponto de vista psíquica, mas também física, espiritual. Então, tudo isso é fruto ainda desse desalinho do nosso pensamento com o pensamento do Criador. Porque se assim estivéssemos agindo, com certeza a preocupação não faria mais parte das nossas vidas. Mas para ilustrar a nossa fala, quero trazer aqui uma história interessante que também tem muito a ver com tudo o que nós estamos vivendo, especialmente nesse momento de transição, de regeneração do nosso planeta. As mudanças que estão sendo impressas no psiquismo, na psicosfera do planeta. E está no livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, por Emmanuel, no capítulo 16, chamado de Amarga Experiência. Trata da história de um espírito que desencarnou e que ele, ao acordar, percebeu que estava numa caixa, num local restrito, fechado, e ele se desespera, grita por ajuda, por socorro, e não consegue, durante algum tempo, sequer que alguém ouça a sua voz. Até que um belo dia, mãos fortes, poderosas, o retiraram daquele local onde ele se encontrava. Na verdade, era o próprio caixão que ele havia sido enterrado. E ao sair daquele local, ele se depara com um ambiente cheio de caixas douradas que reluziam como se fosse ouro. E ele se aproxima daquelas caixas e vai percebendo que, na verdade, não eram caixas, eram caixões, que ele estava no cemitério. Então, ele se assusta com aquilo, fica preocupado, mas segue o caminho dele. E ele só queria, na verdade, retornar para o seu lar. Então, ele vai em busca de uma condução e ele pede para o motorista parar, o motorista não para, então ele começa a correr e vai e consegue entrar
nesta condução. E lá, ao adentrar, ele percebe também que as pessoas estavam vestidas com uma roupa dourada, que também brilhava muito, aquela coloração parecida com ouro, e ele percebe realmente que era algo muito similar, e ele se assusta com aquilo, porque ele diz, nossa, como é que todos aqui estão vestidos com o mesmo tom de roupa? E ele mesmo assim prossegue, vai até a sua casa. Ao chegar na sua casa, ele se depara com a fachada que antes era de outra cor, mas estava também toda reluzente, brilhando a ouro. E ele fica assombrado com aquilo. Nossa, o que é que está acontecendo? Ele tenta entrar naquela casa, na sua própria casa, bate na porta, mas ninguém o ouve. E ele ali adormece na calçada, até que no dia seguinte abrem a porta e ele entra espavorido, correndo, querendo só deitar na sua cama. Ao chegar na sua cama, ele se depara com um bloco maciço também, feito de ouro. Nossa, aquela cama confortável que ele tanto desejou, estava ali agora gelada, fria, com aquele tom dourado, e ele se assusta mais uma vez. Aí vai até a cozinha, procura um local no armário onde ele possa encontrar um pão, uma comida, ele encontra o pão. Mais uma vez, o pão estava num formato de ouro maciço, como se fosse um bloco. E ele, sem saber o que fazer, lembra, naquele momento, da religião. Ele, até então, enquanto encarnado, frequentava a Igreja Católica. Então, ele se recorda e vai até lá em busca de explicações para saber o que era aquilo que estava acontecendo com ele. E ao chegar na porta da igreja, ele percebe aquela quantidade de gente, eram espíritos também como ele, buscando explicações. E ele aguarda até que as portas se abram, e ao abrirem, ele vai direto ao confessionário. Quando ele observa aquele confessionário, ele tem a imagem perfeita de um guichê de banco, de um caixa eletrônico, como se fosse um caixa eletrônico. E ele observa aquilo, nossa, como é que eu vou entrar aqui para poder falar me confessar, enfim. E ele não entra. Olha para o lado e vê a imagem de Maria Santíssima. E ele também vê essa imagem toda dourada. Olha para a cruz e vê o cifrão, o símbolo do dinheiro. Ele fica mais assustado, até que naquele momento ele se recorda de um amigo, ele retornando para a sua casa sem explicações do que estava acontecendo. E esse amigo, que na época ele conheceu, era espírita, e ele se afasta desse amigo por conta da religião, diferente da dele, mas aí naquele momento ele se recorda desse amigo e pede ajuda. E ao pensar nele, imediatamente esse amigo se aproxima e o chama. Venha que você vai entender o que está se passando. E aí ele vai até a reunião mediúnica, onde lá está Chico e outros companheiros, e ele começa a perceber o que de fato havia acontecido. Naquele momento ele ouve uma voz, uma dizer assim, meu filho, na casa de Deus, no mundo, os seus filhos encontram aquilo que procuram. Procurastes o ouro e o ouro encontrastes. E aí ele passa a ser esclarecido e percebe que a vida inteira ele se preocupou, ele buscou pelo ouro, buscou pelas questões financeiras, porque ele achava que era esse o objetivo da sua vida. Era isso que ele deveria buscar sempre, tanto para seu conforto material, para os seus familiares, enfim. E ao invés dele pensar em outras coisas, ele somente teve a ideia voltada, o pensamento fixo, para arrecadar, acumular e ganhar sempre, o tempo inteiro. E não se preparou, obviamente, para o desencarne, para o momento em que a Dona Morte bateria à sua porta de forma repentina, como a dizer, nossa, e agora o que eu faço? Porque ele não contava com essa possibilidade. Ele não contava com essa perspectiva da continuidade da vida e da continuidade também das nossas buscas
e preocupações e ansiedades e tudo aquilo que nós, de alguma maneira, alimentamos em nossos corações. E a partir dali, ele passou a se perceber como alguém que precisava se reajustar do ponto de vista psíquico, do ponto de vista sentimental. E assim ele passou a iniciar os seus trabalhos junto à caridade, à fraternidade, ao trabalho fraternal. E ali ele teve a oportunidade de falar com várias pessoas que também, assim como ele, Eu vou só pois fechar, não? vou fechar uma janela aqui, que eu acho que está entrando um ruído. Eu não sei se você está ouvindo. Deixa eu baixar aqui. Será que é aqui também? Prestar atenção, só um minuto. É aqui, eu já estou acostumada, já é o vizinho que gosta do chiclete com banana, e ele gosta que a gente, todo mundo, quando sabe, partilhe com ele esse momento. Faz parte, é a busca dele também. Então, como estávamos dizendo, ele viveu a vida inteira buscando por isso, buscando por esses desejos. E ao chegar naquele momento, ele caiu na real e passou a agir de outra forma. Ele procurou ajudar as pessoas que também estavam na mesma condição que ele, que se preocupavam demasiadamente, que desejavam ardentemente pelo dinheiro, pelo ouro, pelas posses materiais, em detrimento dos outros objetivos da vida, dos outros itens que nós precisamos ainda buscar enquanto espíritos que somos. E ali ele se frustrou por diversas vezes, porque ele dizia que não conseguia sequer tocar nessas criaturas, que era como se fosse uma armadura. Estavam fechados para qualquer sugestão, para qualquer hipótese, no sentido de modificar o seu pensamento. E até que um belo dia ele chega e conversa com um cidadão que estava também naquela mesma sintonia, mas de repente resolve auxiliar pessoas. Ele diz: compre uns cobertores para auxiliar aqueles que estão mais dependentes, nas ruas, necessitados. E ali ele consegue realizar pelo menos essa opinião. E essa pessoa realiza também esse desejo, que na verdade não era só dele, era também da pessoa. E passa a auxiliar e realizar a caridade. E ali ele se alegra, se torna mais feliz, se torna diferente. Então, nessa história que foi contada por Chico, nós temos aí uma, uma parcela bem interessante do pensamento da humanidade, do quanto ainda nos preocupamos com bens, com coisas da terra, materiais, que ainda nos envolvem e tomam o nosso tempo e às vezes até tomam a nossa vida de uma forma tão diferente, tão indiferente, que quando desencarnamos e percebemos os equívocos cometidos, nós percebemos também o quanto falhamos em nossa proposta reencarnatória, naquilo que nós estamos fazendo aqui, enquanto espíritos que reencarnaram com o interesse, com a intenção de se melhorarem, mas que ao chegar no planeta Terra, ainda nos damos conta das nossas necessidades, das nossas paixões, das nossas buscas ainda tão inferiores. Então, quando se fala em preocupar-se, nós demos esse exemplo mais forte, não só apenas de uma preocupação do ponto de vista do dinheiro, do prazer, do poder, mas também as ínfimas preocupações que vão nos consumindo e tirando a nossa energia, tirando a nossa paciência, tirando o nosso bem-estar, porque ainda não conseguimos separar aquilo que realmente faz bem ao nosso coração. Já nos disse Jesus: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, quais são as situações que nós ainda nos deixamos envolver e levar para que nosso tesouro se coloque em coisas transitórias e passageiras que jamais nos trarão a paz e a felicidade que a gente tanto busca?
Então, às vezes nos preocupamos ou com aparência em demasia, ou com aquilo que o outro pensa de nós, em ter o controle também das situações, ou das circunstâncias, ou das pessoas, como se nós pudéssemos, como eu disse lá, logo no início, controlá-los. Mas não é verdade. Não temos essa condição. E não temos também a condição de saber o que está por vir. Por quê? Porque isso vai depender também do nosso agir, daquilo que nós estamos fazendo hoje, para colher no amanhã. Já disse também nosso mestre: olhai as aves do céu, elas não plantam, não semeiam e não ajuntam nos celeiros. No entanto, vosso Pai Celestial não as alimenta? Por acaso não valeis mais do que as aves? Então, a nossa ansiedade, a nossa preocupação nos leva a pensar que nada está sendo observado. Mas aí alguém pode perguntar: sim, João, mas eu não posso apenas imaginar de forma poética, como vai dizer Kardec também, essa colocação alegórica da providência. Não, mas não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus fala é para que a gente também aprenda a buscar e trabalhar por aquilo que a gente deseja. Não vamos fechar os olhos ou cruzar os braços e achar que tudo vai cair do céu, como num passe de mágica ou como num milagre. Não. Nem os milagres são propriamente milagres, nós sabemos disso. A partir do momento que começamos a estudar os fenômenos, o magnetismo, enfim, tudo mais, as leis divinas são cumpridas na sua plenitude. Então, não existe como se isentar delas. E e o trabalho é uma lei, e que também espera de nós a nossa contribuição. Então, se eu busco algo para mim, se eu desejo, se eu me preocupo, se eu tenho ansiedade ou quero de muito aquilo, o que é que eu estou fazendo também para conquistar? Quais são as minhas ações nesse sentido? Será que eu estou realmente buscando isso dentro de mim ou fora de mim? Então, são questionamentos que nós precisamos fazer antes mesmo de tirar qualquer conclusão. Porque nossos pensamentos, nossos sentimentos são projetados. E nós somos direcionados para aquilo que nós queremos. Então, se eu quero demais algo que ainda não me aconteceu, muito provavelmente poderá acontecer. Mas o que é que eu estou buscando? Será que é bom para mim? Será que aquilo vai me trazer também alegrias? Será que vai me trazer crescimento? Ou será que aquilo é apenas mais uma satisfação das minhas necessidades inferiores? Daquilo que ainda me aprisiona, como nosso amigo que ficou preso no túmulo e que ao sair do túmulo via ouro em tudo que ele enxergava, como se, não é verdade? Como se no mundo só existisse isso. E nós sabemos que não. É apenas mais um recurso divino em nosso favor, mas que, se não for bem utilizado, se não for bem conduzido, com certeza nos trará grandes e graves problemas. Porque viver apegado realmente a essas questões nos dificulta os nossos passos, dificulta a nossa caminhada. E nós acabamos nos tornando aquilo que nós adoramos. E fica visível para o mundo aí fora, fica visível para o outro. Aquilo que eu desejo por demais, aquilo que eu anseio. Porque não conseguimos esconder, nem mesmo de boca fechada. Porque os pensamentos estão ali, ó, sendo trabalhados o tempo inteiro. Então, por mais que os encarnados não vejam, os desencarnados estão vendo. Então, eles trabalham também em cima dessa perspectiva. Olha, fulano de tal está tendencioso a isso, gosta daquilo, deseja aquilo outro. Então, viramos também alvos fáceis, mais vulneráveis, por conta de certos desejos e ansiedades e buscas e preocupações que não nos trazem qualquer alegria, qualquer felicidade e sucesso. Então é essa a nossa grande preocupação. Como vai dizer Santo Agostinho, se você quiser realmente conhecer alguém, pergunte não o que ele sabe, mas sim o que ele ama, o que ele adora, o que ele gosta. Aí sim você vai conhecer bastante essa pessoa.
Por mais que às vezes ela queira esconder, escamotear, mas em algum momento ela vai acabar se entregando e dizendo aquilo. Por quê? Porque é algo que está intrínseco. E realizar essas mudanças e transformações é também o nosso grande propósito. Porque realizar essa reforma dos nossos sentimentos nos levará também a outras perspectivas, a outros patamares, diferentes daqueles que nós estamos hoje. Então, como é que hoje eu fico ligado e preso a coisas que não estão ali somente para me servir, mas não para acrescentar ao meu espírito, não para me trazer realmente aquela iluminação que a gente busca, já aqueles que já despertaram. Porque esse é o propósito também de todos. Estamos destinados a esse despertamento, a esse aperfeiçoamento. E que acontecerá mais cedo ou mais tarde, a depender também da nossa vontade, daquilo que realmente estamos querendo para a nossa caminhada. Porque tudo mais que nós recebemos, o carro, a casa, o salário, o emprego, até os familiares, os entes queridos que estão convivendo conosco, serão, em algum momento, retirados do nosso convívio. Teremos que devolver também ao Criador e precisamos prestar conta de tudo isso. Precisamos estar ali, atentos ao bom uso, entre aspas, daquilo que nós estamos recebendo. Senão, do que será a nossa vida? Senão essa busca incessante o tempo inteiro por mais prazeres, paixões e desejos que a gente ainda não consegue sequer dar conta. Então, quando nós pensamos assim também com relação ao apego desmedido, ao ciúme, à possessividade, são formas ainda de ansiedades nossas, criadas de forma irresponsável, porque ainda não temos a maturidade de espíritos que estão vivendo uma experiência, que estão vivendo ali um momento e que precisam extrair daquilo ali também o motivo das suas existências, o motivo da sua caminhada rumo à eternidade. Então, quando Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los, como Kardec vai nos dizer, é para também colocarmos em movimento essas forças que são do Espírito. E não ficar preocupados em demasia, estressados, criando enfermidades que são extremamente danosas, passando a tomar remédios e outras coisas mais, que poderíamos evitar tudo isso se fizéssemos essa asepsia mental, essa higiene, e perceber, sou filho de Deus, tenho capacidades, potencialidades, e tenho condições de colocá-las em movimento, em meu favor, e fazer delas também uma espécie de um motor para nos impulsionar. E talvez, quem sabe, impulsionar outras pessoas através do nosso próprio exemplo. Então, quando nós, às vezes, passamos por uma dificuldade e não temos a mínima perspectiva de resolvê-la, nós vamos lembrar que esta não é a primeira e com certeza não será a última. E que já enfrentamos tantas outras e fomos livrados ou resolvemos cada uma delas com o auxílio invisível de Deus. Então, às vezes, o que é que nos falta também? Às vezes não, com certeza, a maioria das vezes é a fé. É confiar e saber que aquilo dali vai passar, vai se resolver. Então, ao invés disso, deixamos que a preocupação, deixamos que essas desconfianças, inclusive do próprio divino, das leis que regem o planeta, o universo, e que são favoráveis a nós o tempo inteiro, deixamos que tudo isso nos consuma e perdemos a grande oportunidade de dar também o nosso testemunho ali. De saber, hoje eu estou passando por isso, mas eu sei que tudo isso vai se resolver
em que em algum momento eu vou olhar para trás e eu vou agradecer por esse momento que Deus me deu para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Então, é a partir dessa percepção que nós vamos reduzindo também um pouco dessa preocupação, dessa ansiedade. Porque eliminar realmente é algo que nós vamos colocar um pouco mais para frente, por conta ainda das nossas questões, das nossas limitações, que são muitas, mas não permitir que nada disso paralise o nosso caminhar, os nossos passos. Porque nós não estamos vivendo tudo isso por acaso. A exemplo do que estamos passando agora, nesse momento de pandemia. É sempre bom a gente trazer essas reflexões. Porque muita gente está ansiosa, muita gente está preocupada, sem saber o que será do dia de amanhã. Então, essa ansiedade, na verdade, é o excesso de futuro, enquanto que a depressão é o excesso do passado. Aquilo que nós vivemos e que talvez não foi bem vivido, uma experiência mal resolvida, e aí gostaríamos de retornar. Mas não é o caso. O caso da preocupação é mais o que está por vir, o que vem pela frente. Então, esse excesso de futuro, porque eu quero resolver tudo, eu quero estar com tudo meu organizado, como se a gente tivesse realmente somente esse propósito, ao invés de viver aquilo que levará a essas conclusões, levará a essas realizações, que é o mais importante. Porque são nessas vivências que o Espírito estará agregando ao seu envoltório, à sua bagagem, aquela maturidade que ele tanto precisa. As provas que nós recebemos, as expiações que nós temos também que passar, que enfrentar. Não há como retirar essas experiências das nossas vidas. Às vezes tentamos burlar o caminho, procurando um atalho, achando que eu vou por aqui porque é mais fácil. Mas lá na frente a gente se depara com alguma circunstância ou alguma criatura muito similar, muito semelhante àquilo que a gente deixou para trás, interrompido, cortado, ou que a gente simplesmente foi indiferente e, consequentemente, não aprendemos a lição tão útil e tão indispensável para que a gente possa dar o próximo passo. Então, é por aí que ainda não conseguimos raciocinar a nível de espírito, a nível de escolhas para a nossa vida eterna. E a consequência dessas ansiedades são terríveis, como nós também estamos vendo. As fobias, que são esses medos irracionais por conta de tudo que está se passando. Tem gente, uma certa amiga minha chegou e disse que foi numa repartição pública e lá chegando, alguém disse a ela que 3 pessoas haviam se contaminado com o vírus e que uma delas havia desencarnado. Ela voltou, foi para casa e disse que começou a passar mal, começou a sentir falta de ar. Quer dizer, algo que foi desencadeado imediatamente a partir daquele momento de ansiedade, de preocupação, de estresse que todos estamos vivendo, mas que no caso dela foi realmente muito mais grave. E aí vemos as síndromes do pânico, taquicardia, dificuldade de enxergar, de respirar. As pessoas vão apresentando diversos efeitos, diversos sintomas, e isso daí acarreta problemas seríssimos, não só para o corpo físico, mas também para o corpo espiritual. Porque estamos deixando essas perturbações, esses transtornos que vão se assomando e somatizando em nossas vidas. E deixamos de viver aquilo que precisa ser vivido. Estamos vivendo um processo difícil, isso é verdade. Estamos todos envolvidos. Todos temos responsabilidades e compromissos. Atender também aos protocolos, às recomendações daqueles que são autoridades na área de saúde, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que normalmente deve ser realizado, deve ser feito. Mas se ainda assim algo acontecer, nossa consciência estará tranquila, porque atendemos a todas as necessidades e deveres
e responsabilidades que estavam ao nosso alcance. Porque nem todos aqui têm essa capacidade de dizer, não, não vou fazer isso porque eu não concordo. Bom, de poder até pode. Mas e as consequências disso? É alguém da área de saúde, é alguém com autoridade suficiente para dizer que isso está errado ou aquilo está certo? Claro que vamos ter também o bom senso, a razão, sempre nos guiando, mas colocando tudo isso dentro dessa esteira de análise, vamos perceber que o mais correto, o mais acertado é fazer a parte que nos cabe sem qualquer rebeldia, intransigência, preguiça. E agindo dessa maneira, com certeza o nosso pensamento vai desacelerar. Não vai ficar tão ansioso, tão preocupado, com medo, apavorado do que está por vir. Porque nós saberemos que não devemos nos inquietar. Nós sabemos que não devemos nos inquietar. Já nos disse Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E assim ele completa: a cada dia basta o seu mal. Observe que ainda criamos tantos males e que, se não fosse assim, a nossa vida seria muito mais tranquila, muito mais suave, com menos percalços, porque o pensamento é realmente algo que é difícil de se controlar, mas já podemos sim começar a conduzi-lo de uma forma mais amorosa e mais consciente para aquilo que nos faça bem, para aquilo que nos traga um pouco mais de serenidade em nossas almas. Até porque a ansiedade, por si só, não será capaz de alterar os nossos destinos. Aquele que é muito ansioso não vai conseguir mudar aquilo que ele estiver de enfrentar, de passar. Aquilo que estiver também na sua programação, na sua caminhada evolutiva. Por quê? Porque Deus também conhece todas as nossas necessidades. Então não há por que a gente se perder por esses caminhos inúmeros que nós ainda nos perdemos, querendo antecipar, como se tivéssemos essa capacidade, antecipar aquilo que está por vir. Ou até mesmo atrasar. Atrasar até que, talvez sim, não sei, por conta da nossa dificuldade de percepção, de sincronia com o divino. Mas perceber também que nós somos ainda insaciáveis. Nós ainda não conseguimos nos satisfazer com aquilo que está sendo ofertado e que é necessário para todos nós, para cada um de nós. Porque cada um recebe conforme as suas obras. Cada um recebe conforme aquilo que realmente precisa para executar o seu serviço, o seu trabalho, para viver as suas relações, os seus relacionamentos. Então, a partir desse princípio, vamos percebendo que o egoísmo ainda é muito forte. Porque sempre queremos mais, sempre estamos buscando algo que, na verdade, nem precisamos, mas queremos deixar ali só para reserva, para sobressalência. Para caso um dia eu precise, eu vou, uso aquilo. É como dentro de casa, a gente guarda tanta coisa que no fundo a gente acaba nem usando. E a gente até esquece que tinha. Às vezes compra de novo, compra 2 vezes. Verdade. Quando a gente observa, olha, eu já tinha isso aqui. Tem lá 2 ou 3 objetos que não tem qualquer utilidade naquele momento. Então, é essa a nossa grande proposta também, de buscar esvaziar um pouco daquilo que o nosso pensamento ainda se preenche e que não deveria, porque temos tudo que nós precisamos. Há quem diga, João, mas existe muita desigualdade no mundo, no planeta. Aí nós já entramos também numa questão que é necessária também ser avaliado. Como nós já dissemos, cada espírito recebe aqui o seu quinhão, a sua parcela, o seu compromisso, a sua responsabilidade. O problema é imaginarmos como seres humanos aquilo que hoje vivemos no mundo. É claro que essas desigualdades, essas questões sociais e tudo mais devem ser equalizadas, sim, um dia, quando o homem verdadeiramente partir
do princípio que deve amar o seu próximo como a ele mesmo. Quando o homem passar a viver como numa família universal, de forma fraternal, aí sim as preocupações, as ansiedades, os medos, o egoísmo, a dificuldade de se saciar, de se satisfazer, já não mais existirá, porque nós estaremos, de uma forma ou de outra, mais harmonizados, mais equilibrados com toda a criação, com tudo que está sendo ofertado por Deus. Então, nós deixamos aqui já um questionamento, já nos encaminhando para o fim. Qual seria o nosso... Como seria se nós fôssemos chamados hoje a desencarnar? Como seria isso? Como nós estaríamos nos comportando nesse grande momento? Será que já estaríamos preparados? Será que ainda estaríamos presos a tantas coisas aqui e questões e preocupados com tantas outras? Porque às vezes temos essa dificuldade de dizer, não, eu vou ficar preocupado com fulano, ciclano, beltrano que eu vou deixar. Ou tal coisa que ainda não consegui concluir. Como seria esse comportamento nosso? Porque nós já estamos com a passagem de volta marcada. Não sabemos ainda o dia e o horário, mas com certeza retornaremos. Então, como é que está o nosso coração? Será que ainda estamos presos ou estamos livres? Já estamos nos libertando, vamos dizer assim, para melhorar um pouco a reflexão. Então, vamos procurar respeitar o ritmo da vida, dos acontecimentos. Vamos procurar a paciência também para nos ajudar a enfrentar o que tiver de enfrentar. Então, por último, façamos uma lista também daquilo que Deus nos oferece, das bênçãos divinas, que são muito maiores do que os males que por vezes reclamamos ou ampliamos de forma tal em nossas vidas e deixamos a parte boa, que é muito maior, muito melhor, para que a gente possa viver mais ajustado, pacificado com Deus. E tem uma história interessante que um discípulo perguntou para o mestre que estava ali cuidando da sua horta no jardim: mestre, o que o senhor faria caso o senhor fosse convidado a desencarnar agora? E o mestre disse: eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, cuidando das minhas plantas, cuidando do meu jardim. E aí a gente vê que é uma resposta simplória, mas que traz também muito ensinamento. Isso quer dizer que ele não mudaria nada. Ele permaneceria exatamente como ele está, porque ele está em harmonia, ele está pacificado e ajustado com Deus, com as leis, com sua própria consciência. Então essa é a nossa mensagem de hoje, que possamos refletir um pouco sobre esses ensinamentos do Cristo, que nos fazem realmente analisar a nossa vida, o nosso caminhar e refazer talvez esses passos que já fizemos no passado e construir novos voltados para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Despreocupados com coisas que não têm qualquer sentido, mas sim voltados para a nossa iluminação e nossa felicidade. Muita paz para todos. Olha, eu vou dizer por mim, viu? Tudo que você pregou, bateu bem feito. Bateu bem no livro. Foi ótimo. Ah, que maravilha, que bom. Nós estamos alegres em poder contribuir. Não é muito bom. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Né? E realmente a nossa estreia foi junto. Né? E agora nós temos o Evangelho no Lar na quarta-feira também. E seguimos todos os sábados com as palestras. E eu tô tendo um pequeno problema para salvar as lives. Eu não sei o que acontece no sábado. Fica carregando a madrugada toda, roda. E às vezes, quando chega de manhã, fala, não foi possível salvar. Eu não sei, já mandei um e-mail pro Instagram para ver o que é que está acontecendo. Realmente não sei. Vão a hora e o dia que eles querem. Vamos ver se dessa vez ele consegue gravar. Sim, eu te agradeço de coração. Tá, um se tiver beijo. alguma pergunta,
uma coisa, fique tranquila. Certo. Então, eu peço a você que faça nossa oração de encerramento e agradeço a companhia de todos que estiveram aqui. E na quarta-feira temos Evangelho no Lar às 19h30. Que bom, maravilha. Vamos Sinta-se sim fazer prece, abraçado, abraçado. Daqui a pouco a gente vai poder recepcionar todos. que assim seja. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade, que possamos estar sintonizados com o pensamento divino que envolve a todo o planeta, a todo o universo, a todas as criaturas, nos dando o alento, a esperança, a consolação, para seguirmos cada um com a sua caminhada, com as suas tarefas, com seus compromissos assumidos no mundo espiritual e que hoje, diante das necessidades, das aflições que vivemos, por vezes nos preocupamos demasiadamente ou perdemos esta sintonia, esta ligação com o alto, mas que a partir do momento em que nos predispomos a ser melhores, a fazer algo de bom pelas nossas vidas e pela vida do outro, estamos também nos reconectando ao Criador e assim fazendo da nossa estrada um caminho iluminado, florido, harmonioso, sem qualquer outra preocupação, ansiedade, medo que não seja de cumprir os desígnios divinos, que são muito maiores do que as nossas vontades, do que os nossos desejos, do que qualquer outra necessidade exclusivamente humana e física e material, que em verdade nos trazem muito mais perturbações do que paz. E é isso que desejamos, Senhor, que a paz se faça presente em todos os corações e que possamos, nesta noite, retornar aos nossos caminhos, endireitando nossas veredas, para assim, ao despertar no novo dia, amanhã, estarmos com a consciência tranquila de que estamos no caminho reto, buscando as realizações do Espírito imortal que somos. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, obrigada. Só temos a agradecer a você e que eu consiga salvar para que outras pessoas também possam receber esses ensinamentos que foram excelentes. Maravilha. Que bom, estamos na expectativa. Boa noite, Sandra, que a gente não viu, a Nilce, Vilene. Ah, Vilene, ele é fofo, né? Realmente, é muito bom ouvir suas palavras de acolhimento, não tem nem o que dizer. Acolhe com certeza, viu? Daquele quentinho no coração. Um grande abraço para o nosso amigo também, Alejandro. Obrigada, gente. Boa noite. Fique na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.